Imagine isso. Uma casa silenciosa no meio da noite. Lá fora, o som distante dos grilos. Lá dentro, está tudo escuro, exceto por uma estátua. Ela reluz ao brilho de uma lamparina fraca, erguida sobre um pedestal no centro da sala. Foi feita por mãos humanas, mas é tratada como divina. Todos os dias alguém se curva diante dela. Todos os dias alguém deposita diante dela suas lágrimas, seus medos, seus sonhos. Mas naquela noite, algo acontece. Um estrondo ecoa pela casa. Ao amanhecer, a estátua está caída, seu rosto rachado, sua coroa quebrada. E ninguém entende como isso aconteceu. O coração humano é como essa casa, silencioso por fora, mas cheio de altares escondidos por dentro. E mesmo quando a boca diz Senhor, muitas vezes a alma se curva a outro nome: segurança, aceitação, controle, sucesso, prazer. O problema é que esses deuses não têm vida. E Deus não divide sua glória com ninguém. Mas e se os ídolos que você adora não forem feitos de pedra, mas de promessas falsas e desejos inflados? E se o que você chama de liberdade for na verdade escravidão disfarçada de escolha? E se Deus estiver quebrando seus ídolos para salvar sua alma? Mas e se estivermos todos errando o alvo desde o princípio? Ninguém nasce neutro. Desde o Éden, toda alma carrega uma inclinação natural. Substituir Deus por algo mais controlável, mais moldável, mais parecido consigo mesmo. Adão não mordeu um fruto, ele proclamou independência. E desde então, o coração humano se especializou em construir ídolos invisíveis. O eu que precisa ser validado, o plano que precisa dar certo, o amor que precisa preencher o vazio. João Calvino afirmou que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. A questão, portanto, não é se você adora algo, mas o que ocupa o trono do seu afeto. E esse trono raramente está vazio. A cada batida do peito, uma lealdade é reafirmada. A cada escolha, uma devoção é revelada. E mesmo quando a boca diz Deus, o coração pode estar dizendo: eu quero o que ele pode me dar, não ele. A teologia reformada chama isso de depravação total. Não significa que você é o pior possível, mas que não há área da sua alma que não tenha sido tocada pela queda. Sua mente obscurecida, seu coração enganoso, sua vontade escrava do próprio querer. E é por isso que você precisa de mais do que motivação, precisa de regeneração. Enquanto você tentar se curar sem quebrar os ídolos, só estará alimentando a doença. Enquanto pedir que Deus abençoe seus planos, sem se render ao senhorio dele, estará construindo Babel em solo sagrado. E o Deus da Bíblia, ele não reforma ídolos, ele os destrói. Quando os ídolos reinam no coração, Deus se torna um acessório. A oração vira ferramenta para alcançar desejos, a Bíblia, um manual de realização pessoal, a igreja, um palco para aprovação, e o culto, um reflexo do ego em trajes de piedade. Mas Deus não se curva diante dos nossos deuses. Ele derruba o altar, mesmo que isso parta você ao meio. O profeta Elias sabia disso. Diante dos 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, ele não foi diplomático. Ele não disse cada um com sua fé. Ele confrontou, desafiou, clamou. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. Esse é o dilema eterno. Você não pode servir a dois senhores. E quanto mais tempo tenta conciliar a fé em Deus com a devoção a ídolos, mais sua alma sangra por dentro, até não sentir mais nada. Jesus alertou: onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O problema é que muitas vezes o nosso tesouro está em coisas que perecem, na reputação, no romance, no sucesso, no controle, na espiritualidade emocional. E quando esses deuses quebram, como sempre quebram, o que resta é ruína. Idolatria não é inofensiva. É adultério espiritual. É trocar o noivo eterno por amantes passageiros. É beber de cisternas achadas enquanto a fonte de água viva clama ao lado. E quando isso se torna padrão de vida, o fim não é apenas vazio. É juízo. O Deus que quebra ídolos não faz por crueldade. Ele o faz por misericórdia. Porque só quando o altar falso desaba é que podemos ver quem de fato está no trono. E essa é a notícia que muda tudo.
Você não precisa mais ser escravo de um falso Deus. Você pode ser filho do Deus vivo. Essa é a revolução da graça. Deus não espera que você se limpe antes de vir. Ele te encontra no meio dos escombros e diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. A sola da fé, sola fide, nos ensina que não somos salvos por derrubar nossos ídolos, mas por crer naquele que venceu todos eles na cruz. Lutero disse: tudo aquilo em que você confia e de que espera todo bem, isso é o seu Deus. Mas ele também pregou que o justo viverá pela fé. Não por performance, não por méritos, não por obras. E essa fé não é autogerada. Ela é dom. É a resposta de uma alma regenerada ao escândalo da graça. Se você está sentindo seus ídolos ruírem, saiba, isso pode ser o começo de algo eterno. A mão que quebra o falso é a mesma que levanta o quebrado, porque o Deus que fere também cura. No fim, tudo se resume a uma só pergunta: quem é digno de glória? Você? Seus sonhos? Suas conquistas? Seus sentimentos? Ou o Deus eterno, invisível, imortal, que habita em luz inacessível? Toda idolatria é, no fundo, uma disputa por glória. E Deus não apenas vence essa disputa, Ele nunca a perdeu. Você foi feito para adorar. Essa é a essência da alma humana. Não existe neutralidade. Se Deus não ocupar o centro, algo mais ocupará. E o problema é que tudo o que não é Deus quebra. Somente Ele permanece. Somente Ele satisfaz. Somente Ele é digno. O fim de toda idolatria é o vazio. Mas o fim de toda verdadeira adoração é glória. Não a sua, a dele. E é exatamente aí que você encontra o seu lugar. Não no centro, mas aos pés do trono. Como João, que caiu como morto diante do Cristo glorificado. Como Isaías, que clamou: ai de mim, antes de ser purificado. O Deus que quebra ídolos, quebra para reconstruir. E a reconstrução não tem mais sua imagem como molde, mas a imagem de Cristo. Você é transformado de glória em glória, não para ser exaltado, mas para refletir o esplendor daquele que é digno para sempre.